Feliz sábado. Louvado seja Deus pela sua presença nessa manhã de sábado, nesse santo lugar, onde nós vamos invocar a presença do Senhor. Louvado seja Deus porque você que está em casa, está fazendo da sua casa um lugar onde Deus habita. E um lugar de adoração nessa manhã de sábado. Convido vocês para juntos nós adorarmos o Senhor com o entoar do hino de número 73. Pensamento, com a certeza da vitória do Senhor, vamos nos ajoelhar na presença desse grande Deus. Poderoso, eterno e grandioso Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, nessa manhã de sábado e por toda a eternidade. Nossa gratidão a Deus porque o Senhor é um Deus criador, um Deus mantenedor e um Deus redentor. A quem, Senhor Deus, nós podemos confiar a nossa vida, porque o Senhor é o Criador e o mantenedor dela. Nessa manhã de sábado, Senhor Deus, aceita o nosso humilde coração como uma oferta a Ti, Senhor. Purifica-o de todo mal, que nós não continuemos como nós estamos, Pai querido, ao entrarmos nas portas da Tua igreja nessa manhã de sábado, mas que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, receber o Teu Espírito e sairmos daqui melhores e mais próximos de Jesus. Que a Tua bênção, Senhor Deus, alcance aqueles que não estão nesse lugar, mas que estão em suas casas, ó Pai querido. Que esses também, ó Pai, possam sentir a bênção de estar compartilhando esses momentos contigo nesse santo dia que é seu. Olha, Senhor Deus, também pelos doentes da sua igreja. Olha, Senhor Deus, pela direção da igreja, pelo pastor. Que eles possam, ó Deus poderoso, também serem ungidos pelo Teu Santo Espírito nesse dia. Abençoa o restante dessa programação, fica conosco, que seja tudo feito somente para a honra e para a glória do Teu nome e para nos elevarmos para mais perto de Ti.
É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos no decorrer dessa semana uma maravilhosa lição, mais uma maravilhosa lição, que fala a respeito do assunto desenvolvendo uma atitude conquistadora. As lições desse trimestre nós estamos sendo muito abençoados, porque o pastor Mark Feeling, de uma forma assim muito inspirado pelo Espírito, escreveu lições maravilhosas para mim e para você. Nessa manhã de sábado nós teremos o José, ele vai compartilhar conosco. E uma frase lá da lição de domingo que eu gostaria de introduzir. Ela fala que quando os nossos olhos são ungidos pelo Senhor, nós vemos possibilidades onde outros veem dificuldades. Que esses momentos em diante, o Santo Espírito possa conduzir as palavras do José e possa conduzir o nosso coração nessas verdades tão maravilhosas. Feliz sábado a todos, os que estão presentes na igreja e você que nos acompanha em casa também. A Dani já orou, mas como a gente vai estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus agora, vamos pedir a orientação do Santo Espírito? Feche seus olhos, curve sua fronte, vamos falar com Deus. Grandioso e santo Deus, por favor, nós te pedimos, guia a nossa mente e o nosso coração nesse momento. Como a Dani falou há pouco, essa lição nos traz lições importantíssimas. Então, por favor, que elas apenas não fiquem na teoria, mas que possamos praticá-la em nossa vida. Que seu Santo Espírito abra a nossa mente e o nosso coração para compreendermos as verdades aqui reveladas. E que possamos, Senhor, como filhos teus, seguir o seu exemplo. Nos usa, nos guia e nos direciona. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Lição número 9. Se você tem sua lição e quiser ir acompanhando, fique à vontade. Você que está em casa também, pegue sua Bíblia, pegue sua lição. Vai estar projetado na tela, mas vamos juntos abrir, vamos folhear. A lição número 9 nos traz um título muito interessante: Desenvolvendo uma atitude conquistadora. O verso áureo da lição, eu coloquei o verso 16 inteiro, embora na verdade esteja pela metade na lição, mas eu fiz questão de colocar o inteiro e diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Estando quando preparados? Sempre. Sempre preparados para dar às pessoas a razão da vossa fé. Em outras palavras, eu preciso estar preparado a todo momento para dizer às pessoas por que eu sou adventista do sétimo dia, por que eu sou cristão, por que eu digo que essa é a igreja verdadeira, por que eu digo que essa é a fé correta, por que eu digo que Jesus é realmente meu mestre. Eu preciso saber disso. Se nós não sabemos quem somos, qualquer caminho serve. Precisamos saber quem somos e por que somos adventistas. E por que nós pregamos essa mensagem. Nós precisamos fazer como Pedro, ter certeza de quem nós somos. Eles pregavam uma mensagem clara e firme, mas eles tinham certeza que essa era a mensagem correta. E quando nós tivermos certeza também de quem nós somos, vamos pregar do mesmo modo, da mesma forma. Tem alguns slides da lição de sábado que eu separei, algumas frases que estão na sua lição também, e que eu achei interessantes assim: quanto mais estudamos a vida de Jesus, mais nos maravilhamos com sua capacidade de aceitar e afirmar as pessoas. Embora ele tenha feito repreensões severas aos líderes religiosos de seus dias, recebeu com prazer os que lutavam com o pecado. Ele recebeu com prazer quem? Aqueles que lutavam contra o seu pecado. Nós também somos convidados a lutar contra o nosso pecado. Nós sabemos os nossos erros, as nossas falhas, e precisamos vencê-los. Jesus nos aceita, mas precisamos mudar. É necessário uma mudança de atitude. Os que eram atormentados pela culpa e estavam condenados. Jesus nunca exibiu um traço de orgulho e arrogância. Cristo demonstrou respeito a todos com quem entrou em contato e os tratou com dignidade. Ele influenciou pessoas para o reino porque cria nelas. Vidas foram transformadas em sua presença porque ele se importava com as pessoas. Cristo se importava com as pessoas. Cristo buscava as pessoas. O Evangelho é maravilhoso, é muito bonito, os sermões que nós pregamos aqui, mas se não fizermos nada lá fora, não vai adiantar de nada. Aqui dentro é fácil, é lá fora que eu preciso resplandecer para o mundo essa luz, essa mensagem.
apresentar às pessoas o quão grande e maravilhoso é amar esse mestre, segui-lo, fazer sua vontade. A meditação, o cuidado de Deus, olha só o que vai nos dizer. O amor era o elemento em que Cristo se movia, andava e trabalhava. Ele veio enlaçar o mundo com os braços de seu amor. Devemos seguir o exemplo dado por Cristo e torná-lo nosso modelo, até que tenhamos para com os outros o mesmo amor que Ele manifestou para conosco. O mesmo amor que Cristo manifestou por mim e por você, nós precisamos também manifestá-lo pelos outros. É fácil? Claro que não. Não é fácil, mas nós precisamos aprender a viver como Cristo pede. Nem sempre será fácil. É uma missão, Deus nos confiou ela e precisamos cumpri-la. A lição de domingo, ali você tem os textos, acho que todos viram, mas estarão na tela também. João capítulo 4, versos 27 a 30 e 39 a 42, nos traz uma história muito conhecida. Você conhece essa história, mas vamos estudar um pouco. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa de sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa não era uma situação comum. Um homem não falaria com uma mulher sozinho, ainda mais sendo ela uma samaritana. Havia brigas entre o povo judeu e o povo samaritano. Os samaritanos quiseram reconstruir o templo com os judeus, mas os judeus não permitiram. Então eles constroem seu próprio templo no Monte de Gerizim. E a partir de agora há uma rixa. Eles não se falam mais, não tem mais comunicação. Mas um verso me chama a atenção quando nós vemos essa história. Eu coloquei para vocês aqui o trajeto normal que o povo fazia. Quando o judeu queria sair da Judéia e ir para a Galileia, ou da Galileia para a Judéia, eles faziam esse caminho pontilhado em preto. Eles não passavam por Samaria. Jesus fez algo diferente. Ele passou pelo meio de Samaria. Por quê? Olha o verso 4 do mesmo capítulo. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Mas por quê? O que Jesus queria ao ir até Samaria? Qual era a missão para mim e para você, e principalmente para os discípulos naquele momento? O que Jesus queria demonstrar a eles que era tão importante? Nós já vimos o mapa do trajeto, tem uma frase na missão, mas antes de vê-la, olha só o que Obreiros Evangélicos, página 194, nos diz. O resultado da obra de Jesus, enquanto se sentou fatigado e com fome, junto ao poço, foi vasto nas bênçãos. Aquela única pessoa a quem buscou ajudar, tornou-se um instrumento para alcançar outros e levá-los ao Salvador. Esse tem sido sempre o meio pelo qual a obra de Deus tem progredido na terra. Façam brilhar sua luz, e outras luzes surgirão. Faça brilhar a sua luz, e outras luzes vão surgir também. Quando você brilhar, Cristo diz assim, vós sois a luz do mundo. Quando nós brilharmos, quando nós praticarmos isso, outras luzes vão surgir. É uma mensagem clara, definida, é uma missão para mim e para você. Assim como para os discípulos, eles tinham uma missão. Na missão diz assim, quando nossos olhos são ungidos pelo Senhor, vemos possibilidades onde outros veem dificuldades. Essa era a visão dos discípulos. Samaria é impossível se converter. Samaria não é um campo fértil. Samaria é um campo impróprio para a pregação do Evangelho. Samaria não serve para nada. Essa era a visão dos judeus para com os samaritanos. Mas nós precisamos entender qual era a missão que Jesus tinha. Olha a continuação. Filhas de Deus, página 45. O testemunho daquela mulher converteu muitos para a fé em Cristo. Por seu relato, muitos foram ouvi-lo por si mesmos e creram por causa de sua palavra. Mostrou-se mais eficiente missionária que os próprios discípulos. Estes nada viram em Samaria que indicasse ser ela um campo promissor. Tinham os pensamentos fixos numa grande obra a ser efetuada a fazer no futuro, voltou ali. Mas por intermédio da mulher a quem desprezavam, toda uma cidade foi levada a ouvir Jesus. Essa mulher representa a operação de uma fé prática em Cristo. Todos desprezavam aquela mulher. Que horas ela foi buscar água? 12:00. Porque ela não queria ouvir as críticas, o murmurinho, as pessoas falando da vida dela. Mas quando ela ouve a mensagem, ela não se importa mais com isso.
Ela vai e prega para eles, ela anuncia as boas novas, ela não se importa com o que falaram dela, não importa mais, porque ela conheceu algo que era superior a tudo isso. Nós também conhecemos. Mas meu irmão me criticou, falou mal de mim. Pregue, fale, anuncie. As pessoas estão dispostas a ouvir. Nós precisamos fazer como essa mulher fez. Esqueça o que aconteceu no passado e prossiga. Vamos pregar, vamos falar de Cristo para as pessoas. Por que isso é importante? Atos capítulo 8, versos 4 e 5, também está na sua lição, diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Samaria recebeu a palavra de Deus e Pedro e João vão pregar lá. Mas quem plantou a semente? Jesus. Ele foi até lá, ele pregou, ele deu o exemplo, ele mostrou às pessoas que ali era sim um campo promissor. Nós não podemos julgar os campos, precisamos apenas pregar. Regue, jogue a semente, deixa que Cristo faça o resto. O Espírito Santo vai nos ajudar. E olha só o que acontece. Atos dos Apóstolos, página 106. E quando seus discípulos foram expulsos de Jerusalém, alguns encontraram seguro asilo em Samaria. Os samaritanos receberam bem os mensageiros do Evangelho, e os judeus convertidos colheram preciosos frutos, entre aqueles que uma vez foram seus mais fortes inimigos. Converta inimigos em amigos. Traga as pessoas para Cristo. Apresente essa mensagem e deixe o Espírito Santo trabalhar. Apenas fale. Quer seja oportuno, quer não, como nós vamos ver na lição daqui a pouco. Paulo nos insta a pregar sempre, falar para as pessoas, comunicar essa mensagem, dizer a elas quem é esse Cristo que é capaz de mudar a minha e a sua vida. Nós precisamos então fazer a nossa parte. A lição de segunda-feira nos traz outras duas histórias importantes. E essa história, para muitos, quando vem de um modo grosseiro, entendem de um modo errado. A lição de segunda-feira, Mateus 15, versos 21. Mateus 15, 21 a 28 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os vados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não me respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-o, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aparentemente, a primeira impressão é que Jesus trata aquela mulher de um modo frio. Não parece aquele mesmo Jesus que recebe todos os outros. Mas o que estava acontecendo? Qual era a lição que Jesus queria dar aos discípulos mais uma vez? E a mim e a você também. O que estava acontecendo? Por que Jesus a trata dessa forma? Embora no verso 28 ele elogie a sua fé, ele dê a ela um elogio que nenhum outro mestre judeu poderia dar. Grande é a tua fé, mulher. O que Jesus queria ensinar para nós, então? Vamos estudar um pouquinho. Ellen White diz assim... Desculpa, está indo aí, Rafa. Está adiantando? Rafa, travou aqui. Rafinha? Probleminhas técnicos, gente. Não está indo, travou? Não, volta para mim no desejado, página 279.
Pode voltar. Pode voltar. Aí, obrigado. Ellen White, no livro Desejado, página 279, nos diz assim: Cristo conhecia a situação dessa mulher, sabia que o anelava a ver e colocara-se no caminho. Mitigando-o a dor, poderia dar viva representação do que pretendia ensinar. Para esse fim, levar aos discípulos aquele lugar. O povo a quem se dera todo o ensejo de compreender a verdade, desconhecia as necessidades dos que os odiavam. Cristo não atendeu imediatamente a súplica da mulher. Recebeu essa representante de uma raça desprezada como teriam feito os próprios judeus. Jesus estava mostrando ao povo como eles tratariam aquela situação. Jesus, aparentemente, de um modo frio, recebe aquela mulher para mostrar ao povo qual seria a atitude deles com ela. Como eles a tratariam, o que eles fariam em um momento como esse. Assim procedendo, era seu intuito impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso assim. Jesus estava mostrando a eles uma lição. Tanto é que Ellen White vai dizer que esse foi o único milagre feito na região de Tiro e Sidom por Jesus. O texto continua. Muda por favor, Regina. E diz assim, voltando ao verso 24, quando ele disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, declarou a verdade e ajudando a Cananéia estava cumprindo sua missão. Esta mulher era uma das ovelhas perdidas que Israel devia ter salvo. Era a obra que lhes fora indicado e por eles negligenciada, que Cristo estava cumprindo. Esse ato abriu o espírito dos discípulos para a obra diante deles. Jesus estava mostrando aos discípulos qual seria a atitude deles naquela situação e quão errado eles estavam. Quantas vezes podemos também cometer o mesmo erro e agir da mesma forma? Na hora de uma entrega de livros, nós escolhemos as pessoas que vamos entregar? Se uma pessoa toda tatuada aparecer na nossa frente, esse aí não vai receber não. Esse não vai aceitar a mensagem. Muitas vezes nós temos os nossos preconceitos também, e Cristo está tentando quebrar isso de nós. Nós não devemos escolher quem será salvo, mas simplesmente pregar a mensagem. Essa é a nossa missão. Essa era a missão que os discípulos estavam negligenciando. Eles achavam que era um povo escolhido, e realmente eram. Mas isso não era exclusivismo deles. Essa mulher também era uma filha de Deus. Essa mulher também merecia receber a mensagem. E essa era uma mensagem importantíssima para eles. Mas eles não aceitaram. A outra história contada aqui também, muda por favor, Jane. Volta um, por favor. O texto sobre Marcos, por favor. Acho que não coloquei ali. O texto sobre Marcos estava sobre a história de Maria na casa de Simão. Ali nós encontramos a mulher que ungiu os pés de Jesus. E é muito interessante essa história, porque quando nós entendemos o contexto, vemos o Desejar a Todas as Nações falando sobre o capítulo, nós entendemos coisas importantíssimas para mim e para você. Aqueles homens começaram a criticar Maria quando ela quebra o vaso de alabastro e agora o unguento, o nardo puro cai sobre Jesus. Judas foi o primeiro a criticar, o primeiro a apontar o dedo, o primeiro a apontar em Maria uma falha. Deveria ter vendido e dado dinheiro aos pobres, mas Ellen White diz que assim que o dinheiro caísse em sua bolsa, ele pegaria o dinheiro. Ele ficaria com o lucro. Simão começa a criticar o próprio Cristo. Se ele fosse realmente o mestre, o Messias, ele saberia que essa mulher era uma mulher pecadora, uma mulher que não merece ter contato com ninguém. Mas interessante é o modo como Cristo trata aquela mulher. Cristo se levanta em defesa do oprimido. Ellen White relata que quando Maria, observando o murmurinho, as críticas ao redor, ela prepara-se para levantar, e Jesus então a defende. Por que molestais essa mulher? Por que vocês a criticam? Ela praticou boa ação para comigo. E eu gostaria de que você se colocasse no lugar de Maria nesse momento. Ouvir do próprio Cristo essa frase: você praticou uma boa ação para comigo. Imagine você aos pés de Jesus, ele olhando para você, com aquele olhar de amor e dizendo isso: você praticou uma boa ação para comigo. Você praticou para mim uma boa ação. Irmãos, nós precisamos fazer como Maria, praticar boas ações para Cristo. E como fazemos isso? Ganhando almas para Ele, pregando o Evangelho, vivendo o que Ele pede, fazendo o que Ele pede, mesmo que não seja a minha vontade, mesmo que não seja aquilo que eu deseje. Põe no texto, por favor. Cristo viu em Maria aptidões para o bem, viu os melhores traços de seu caráter. O plano da redenção dotou a humanidade de grandes possibilidades, e em Maria se deviam as mesmas realizar. Mediante sua graça, tornou-se participante da natureza divina. Jesus conhece as circunstâncias de cada alma e perdoará todos quantos forem em busca de perdão e restauração. Você quer ser restaurado? Quer ser perdoado? Vá a Ele. Maria entendeu isso.
Embora todos a criticassem, embora todos falassem mal dela, ela não se importou com isso, porque Cristo se levantou em sua defesa. Quando nós fizermos a nossa parte, fizermos o que Cristo pede, Ele também se levantará em nossa defesa. Nós temos essa promessa em Daniel 12:1, no tempo do fim, quando estivermos sendo perseguidos, no tempo que vivemos, quando tudo parecer difícil demais, o próprio Miguel se levantará em defesa do seu povo. Irmãos, nós não temos nada a temer, ao não ser uma coisa, não estarmos do lado certo. Nós precisamos então viver a mensagem. Por favor, muda. A lição de terça-feira, pode mudar, Edna. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Essa lição, a lição de terça-feira, apresentando a verdade com amor, nos é muito importante. Amor sem verdade é muito suave, mas verdade sem amor é duro demais. Nós precisamos encontrar um equilíbrio, precisamos pregar a mensagem de forma que as pessoas compreendam a verdade, compreendam quão importante é saber o que está acontecendo ao redor, mas com amor. Não é para criticar, não é para ganhar um debate, não é para humilhar uma pessoa, é para mostrar a elas que existe uma oportunidade melhor, existe uma situação melhor, uma condição melhor, e precisamos viver isso, pregar a mensagem. Paulo não deixava de repreender as igrejas quando era necessário. Quando você vê a carta aos Coríntios, ele repreende as brigas que estavam acontecendo ali dentro, mas ele também elogia. Ele não apenas põe o dedo, ele não critica, mas ele mostra também que existem pontos positivos, e ele tenta exaltar isso às pessoas. Põe o texto do Evangelismo, por favor. Evangelismo, página 168, nos diz assim: a maneira em que a verdade é apresentada tem muito que ver com as impressões feitas sobre a mente das pessoas. Em vez de imitar a Cristo em sua maneira de trabalhar, muitos são severos, críticos e ditadores. Afastam as almas em vez de atraí-las. E o outro texto de testemunhos para a igreja que você encontra na lição diz assim: se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria 100 de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Que pessoa não gostaria de fazer parte de uma igreja como essa, onde as pessoas são bondosas, corteses, compassivas, piedosas? Essa é a nossa missão, ser dessa forma, ser como a igreja primitiva foi, no primeiro século. Eles viviam isso, praticavam isso, e Deus nos convida a fazer o mesmo hoje. Nós precisamos também viver essa mensagem de forma clara. Muda para a gente, por favor. Rafinha, muda para a gente, por favor. Pode mudar. Lição de quarta-feira, o elemento da aceitação. Pode mudar. A lição de quarta-feira, o elemento da aceitação. Pode voltar tem o texto de Romanos antes, acho. Volta lá. Pode ir? Isso, o Romanos 15:7. Romanos 15:7, vai para a gente. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Agir da mesma maneira que Cristo agiu conosco. Isso é ser misericordioso, isso é apresentar às pessoas a graça de Deus. Nós não merecemos nada de bom, essa é a grande verdade. E ainda assim, Cristo nos trata da melhor forma possível. Precisamos fazer o mesmo com as pessoas. Mesmo que não seja fácil, mesmo que as pessoas ao nosso redor não sejam as pessoas que nós gostamos. Porque, infelizmente, há pessoas que nós não gostamos. Essa é a verdade. Nós precisamos apresentar a elas o nosso melhor. O melhor que Cristo fez em nós. E precisamos pregar a mensagem. O maior discurso de Cristo... Você vai ter que ir mudando para mim, Rafinha. Não, vou para frente. Isso, o maior discurso de Cristo. Lição de quarta. Pode ir? Aí, obrigado. O maior discurso de Cristo, na página 75, nos diz assim: enquanto éramos ainda destituídos de amor e do que nos fizesse amáveis no caráter, odioso, odiando-nos uns aos outros, nosso Pai Celestial teve misericórdia de nós, uma vez recebido o seu amor, tornando-nos semelhantemente bondosos e ternos, não somente para os que nos agradam, mas para com os mais faltosos e errantes pecadores. Cristo nos aceitou quando nós éramos ainda odiosos.
Não havia nada de bom em nós, e Cristo ainda assim nos aceitou. De que modo nós deveríamos então proceder? De que modo nós deveríamos então agir? Da mesma forma que Cristo. É fácil? Claro que não. É claro que não é fácil agir como Cristo agia. É claro que não é fácil viver isso, mas Cristo nos convida a fazermos isso. Porque quando nós nos colocarmos na mão de Deus, quando nós deixarmos que Deus trabalhe, o Espírito Santo vai agir em nós e vamos mudando aos poucos. Não é da noite para o dia. Paulo precisou de 2 anos após ter um encontro com Cristo, para então começar a pregar sua mensagem. Nós precisamos então entender que as pessoas não mudam da noite para o dia, embora elas conheçam a verdade. Demanda tempo. Há casos de pessoas, testemunhos, você já deve ter visto, de mães que oraram por muitos anos por seus filhos, para que eles estivessem aqui hoje, para que voltassem para a casa de Deus, para que pregassem, para que vivessem essa mensagem. Nós precisamos compreender então que não é assim, não é no estado de Deus que as pessoas mudam, não é assim que eu e você mudamos, mas nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, ir dia a dia buscando comunhão com Ele. Tem um sermão do Adolfo Soares na internet, e ele nos coloca algumas questões interessantes, e você poderia assistir. Eu particularmente gosto muito dos sermões dele, e ele diz assim, que as pessoas não mudam num estalo de dedos, mas nós podemos sim apresentar a mensagem num estalo de dedos, porque as pessoas estão ao nosso lado, estão clamando pela mensagem, mas nós não estamos pregando. Muitas vezes estamos falando de outras coisas, falamos de futebol, falamos de novela, falamos de tantas coisas, mas não falamos da mensagem. Não temos tempo para pregar o Evangelho. Não temos tempo para anunciar a mensagem, para pregar, para viver. E é isso que as pessoas procuram em nós. Seja o exemplo, pregue a mensagem, viva, seja a Bíblia que as pessoas vão ver. Pregue para as pessoas de uma forma que elas aprendam de verdade e queiram ser transformadas. Não mostre a elas que você tem conhecimento apenas por ter conhecimento. Como a lição nos fala, ter amigos é ótimo, mas se você não falar a mensagem a eles, não pregar a eles, não vai adiantar nada, porque eles vão se perder. E você sabia da mensagem. E a Bíblia nos diz assim, ai do atalaia que vendo o exército inimigo se aproximar e de não tocar a sua trombeta, porque o sangue será requerido do atalaia. Nós temos a missão de anunciar às pessoas para se prepararem, para viverem, para estarem prontas para o encontro com Cristo. Estamos pregando? Nós precisamos então compreender que essa lição, como a Dani falou, as lições que o Mark Fiven tentou nos dar na lição, e o próprio autor e todos os comentários, são para nos despertar, para nos trazer então uma mensagem que nós estamos talvez negligenciando. Precisamos pregar essa mensagem. Deixe os preconceitos, deixe a raiva de um irmão de lado. Ah, mas meu irmão me criticou. Não tem problema, continue pregando. Ah, mas ele falou mal de mim. Continue pregando. Ah, mas ele vive colocando o dedo na ferida. Não tem problema, continue pregando. Deixe que o Espírito converta. Deixe que o Espírito faça o seu trabalho. Esse é o trabalho do Espírito Santo. A nossa missão é apenas pregar o Evangelho, viver o Evangelho. A lição de quinta-feira, nosso tempo está correndo. A lição de quinta-feira, equilíbrio entre verdade e amor. E ali você tem 3 textos que estão na lição. Pode pôr lá para a gente, Rafa. Nos diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Estando sempre preparados, sempre preparados. Como que eu me preparo sempre? Diariamente, fazendo estudo da lição da escola sabatina, estudando a Bíblia, meditação, o espírito de profecia. Irmãos, nós temos muito conteúdo. Nós temos muito conteúdo. Nossa igreja é muito rica em conteúdo. Ah, mas eu não vi porque eu não tinha um conteúdo. Não é, isso é desculpa. Nós temos muito, muito conteúdo. Bíblia, espírito de profecia, manual da igreja, comentário bíblico adventista. Irmãos, nós temos muito conteúdo, somos muito ricos. Ah, mas eu não tenho condições de comprar os livros, mas todos nós temos um celular. Apenas um celular tem um aplicativo com 80 livros de Ellen White disponível. Irmãos, nós temos tudo à nossa mão. Você pode ver quando está no intervalo do trabalho, quando você está esperando o ônibus, esperando alguma coisa, você tem tempo. Nós precisamos, na verdade, não é falta de tempo, nós precisamos ter vontade de estudar, de buscar, de conhecer. Precisamos ter vontade de buscar, aprender e ter uma comunhão diária com Deus. Essa é a grande realidade. Precisamos ter vontade de estar ao lado de Cristo. O texto de 2 Timóteo nos diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega quando? Insta quando? Quer seja oportuno, quer não. Irmãos, as oportunidades estão ao nosso redor. Pregue a palavra. As pessoas estão vindo até nós. Quantas vezes, durante as viagens da faculdade, sentava pessoas do meu lado e do nada perguntavam, você é adventista, né? Sou, por quê?
As pessoas querem saber, por que você não toma café? Por que você não come isso? Por que você não faz aquilo? Só que eles entendem a princípio como uma proibição. Precisamos mostrar que não é uma proibição, é uma escolha. Cristo está nos mostrando algo melhor. Por isso nós não fazemos, por isso nós não vamos. Nós precisamos apenas usar essas oportunidades para apresentar às pessoas a mensagem. Você já deve ter tido oportunidades assim. A grande questão é o que eu tenho feito com as oportunidades que Deus me deu. Essa é a grande questão. Tito, capítulo 3, versos 4 e 5, nos diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. Deus é benigno. Deus não aponta o dedo para você e começa a te criticar. Nós, como filhos de Deus, também não temos esse direito. Apontar o dedo e começar a criticar o irmão por seu erro. Pelo contrário, nós não podemos aceitar o erro, o pecado. Nós devemos aceitar o pecador. Precisamos fazer essa diferenciação. Cristo faz isso. Se Cristo olhasse para nós apenas como pecado, todos nós já teríamos morrido. Mas Cristo separa o pecador do pecado. Nós também devemos fazer a mesma coisa. Não importa o pecado que a pessoa cometeu. Ame a pessoa, embora o pecado dela precisa ser corrigido. Mas corrija com amor. Não aponte o dedo, não critique, não murmure, não fale pelas costas. É isso que Cristo nos mostra. Assim como aconteceu naquele banquete, quando todos apontavam o dedo para Maria, criticando ela pelas costas, falando mal, Cristo se levantou em sua defesa. Irmãos, nós temos o mesmo a fazer. Não é para criticar, não é para murmurar, é para falar a verdade com amor, com equilíbrio, e mostrar às pessoas o quão bom e quão maravilhoso é seguir esse mestre. Mas para isso precisamos representá-lo no caráter. Ter um caráter digno de representação de Cristo. É a única coisa que eu e você vamos levar para o céu. O nosso caráter. E se o nosso caráter for manchado, a Bíblia nos diz que os de caráter manchado não vão para o céu. Ellen White por vezes fala isso também. Não podemos ter um caráter que não seja imaculado perante o Cordeiro. Nós precisamos viver essa mensagem, então, de forma clara e definitiva. É uma mensagem para nós hoje. Deixe os preconceitos de lado, deixe as críticas de lado, deixe o murmurinho de lado. E se falaram de você, criticaram você, esqueça. Perdoe assim como Cristo perdoava. Não aponte o dedo. Simplesmente ame as pessoas, embora seja necessário, sim, corrigir os seus pecados, mas de forma amorosa. Nós precisamos, então, viver como Cristo viveu. E para terminar a lição, queria ver com você o texto que está no estudo adicional de sexta-feira, o desejado, página 282, e diz assim: em Cristo existe a ternura do pastor, a afeição do Pai e a incomparável graça do compassivo Salvador. Rafa. Ele apresenta suas bênçãos da maneira mais fascinante. Não se contenta apenas em anunciar essas bênçãos, oferece-as da forma mais atrativa, para despertar o desejo de recebê-las. Assim também seus servos devem apresentar as riquezas da glória da indescritível dádiva. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações, quando a simples repetição de doutrinas nada conseguiria. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Ó Sião, tu que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu seio. Eu quero que você preste atenção nessa última frase: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu seio. Cristo recolhe a mim e a você junto ao seu seio, embora nós não mereçamos. Embora nós sejamos, como o texto diz lá, nós éramos odiosos, e ainda assim Cristo nos recebeu, nos abraçou, nos perdoou e continua nos perdoando, porque diariamente continuamos errando. Que direito tenho eu de apontar o dedo para um irmão? Que direito tenho eu de criticar? Nós precisamos deixar o preconceito e a crítica de lado e aprender a viver essa mensagem de forma clara. Que Deus nos prepare para isso, nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte e vamos juntos falar com Deus. Grandioso Deus, nós entendemos, Senhor, que essa mensagem não era apenas para os discípulos. A crítica, o preconceito, que muitas vezes acontece com alguma pessoa. Talvez as pessoas até possam ter falado de nós pelas costas, mas hoje nós queremos, Senhor, aprender a viver como o Senhor viveu, como o Senhor pede que nós
vivamos diariamente. Que seu Santo Espírito faça uma mudança em nosso caráter, em nossa vida. Que possamos viver essa mensagem de forma clara. Que as pessoas, ao olharem para nós, não vejam algo de bom em nós porque nós somos bons, porque não somos, mas porque o Senhor está habitando em nós, que essa luz possa resplandecer às pessoas. Que sejamos, como o Senhor pede, a luz do mundo, o sal da terra, e que as pessoas, ao olharem para mim e para cada pessoa que aqui está, seja ela na igreja ou em sua casa, possa, Senhor, entender o quão bom e quão maravilhoso é seguir os passos desse Mestre. Por favor, nos guie e nos direciona. Fica conosco para o restante da programação. Te pedimos não porque haja mérito em nós, porque não temos nada de bom, mas te agradecemos os méritos de Jesus. Amém. Ao final de mais uma escola sabatina. E antes de nós entoarmos o hino final, eu gostaria de compartilhar com você algo que me chamou a atenção na lição de sexta-feira, no comentário, nas perguntas para consideração, comentário de número 3, diz assim, só o comecinho. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Detendo-nos sobre as faltas do nosso próximo, somos transformados à sua imagem. Mas contemplando Jesus, falando do seu amor e da perfeição do seu caráter, imprimimos em nós as suas afeições. É um comentário de Ellen White em Obreiros Evangélicos, página 479. E eu fiquei pensando o seguinte, aquele que nós contemplamos, nós ficaremos parecidos com ele. Se você contempla os erros do seu próximo, você tende a ficar parecido. No entanto, se você contempla Jesus, você tende a ser transformado. E o meu convite a você e a mim é que nós contemplemos mais a Jesus e menos aos outros. Que nós possamos olhar mais para Jesus e menos para os erros dos outros. Só assim, todos unidos, iremos para o céu pela graça de Cristo. Vamos encerrar a nossa escola sabatina com o cantar do hino de número 371. Vamos dar a mensagem ao mundo. Eu convido você a colocar-se em pé para entoarmos esse hino. reino de paz e amor.
juntos orar. Poderoso e eterno Deus, nossa gratidão a Ti pelos momentos que aqui passamos, Senhor, dividindo a Sua palavra e conhecendo mais a Teu respeito. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe poderosamente em cada um de nós e nos ajude a vivermos à altura de todo esse conhecimento que nós temos. Continua conosco no restante dessa programação, continua aceitando hoje o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. É o que nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. A todos um bom dia, feliz sábado, que Deus abençoe muito você. Se teve algo que nós acertamos realmente, foi estar hoje na casa do Senhor e quase lotado. Muito bom. E também que as bênçãos que você vai receber hoje, está recebendo, que as pessoas que estão em casa recebam também. Também a sua escolha de estar conectados com o Senhor, com a igreja, também foi a melhor escolha possível feita no dia de hoje. Um dia especial, um dia abençoado, que Deus fez, criou e santificou porque nos ama. Então, que você possa sentir bem na casa do Senhor. E para iniciarmos o nosso culto, vamos cantar com entusiasmo o hino de número 477. Ao som, vamos nos pôr em pé. Obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada falta. Quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Desta vida, ao teu lado, nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça
minha Bíblia diz o seguinte: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Com esse verso, vamos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Você de casa também pode se colocar de joelho para orarmos ao nosso Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela igreja. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui presentes. Obrigado também às pessoas que estão pela internet. Que o Senhor possa derramar bênçãos sobre cada uma delas, ó Pai. Pedimos também aquelas pessoas que estão enfermas, que estão preocupadas. Estamos vivendo em um período difícil, mas sabemos, ó Pai, que o fim de tudo isso é uma eternidade contigo. E sabemos que essa eternidade não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter medo, mas sim só alegria e paz, ó Pai. E que possamos realmente colocar isso no nosso coração. Conhecemos muito bem a teoria, que possamos colocar agora na prática, ó Pai. De amar as pessoas, aceitar as pessoas, que possamos estar unidos com um só propósito. De nos prepararmos e também levarmos essa bênção, essa esperança que nós temos para as pessoas que estão precisando. Abençoe, ó Pai, o culto de hoje. Abençoe o pastor Osvaldo. Abençoe todos os louvores. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão aqui. Peço novamente que o Senhor olhe, Senhor, que o Senhor cuide de cada coração. Eu não sei como está, ó Pai, o coração das pessoas que estão aqui, mas eu conheço o meu coração. E eu preciso de Ti e as pessoas precisam também. Que o Senhor mande nesse momento, ó Pai, os Seus anjos mais poderosos dos céus, acampar ao lado de cada pessoa. Acampar em cada lar, e que o Senhor nos conceda, Senhor, a paz que tanto precisamos no dia de hoje. Obrigado pelo sol, obrigado pelo dia, Senhor. Um dia todo especial, separado e santificado. Que possamos hoje realmente ter um contato íntimo com o Senhor. Pai, te agradecemos pela vida, pela saúde, e que o Senhor fique conosco durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. Novamente, feliz sábado a você que está em casa, você que está aqui na igreja. E eu confesso que a igreja está bem mais bonita hoje, hein? Quase 30 pessoas aqui, eu estava contando, tá vendo? Irmãos, ainda tem lugares vagos, ainda tem uma oportunidade para você estar aqui. Venha para a igreja, venha adorar a Deus. Você que não está podendo vir para entregar seus dízimos, suas ofertas, tem um aplicativo agora, está no grupo da igreja, pelo que eu entendi, está no grupo da igreja esse aplicativo, você pode entregar seu dízimo por lá. Você também pode vir aqui hoje, das 3 às 5, e estará entregando o seu dízimo, estará o pessoal responsável aqui. Irmãos, e você que está na igreja, lá no final tem uma caixa. Se você quiser depositar lá na entrada ou na saída, fique à vontade. Nós ainda temos oportunidades de adorar a Deus e precisamos adorá-lo. Venha para a igreja, esteja presente. Nós precisamos ter encontros reais com Deus. E aqui é a casa dele. E você será sempre muito bem-vindo. Que Deus abençoe você nesse sábado. Meu bom dia, meu bom sábado a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Como já foi dito aqui, hoje o dia está lindo, cheio de sol, né? Para aquecer a alma, e a temperatura está boa hoje, né? Está mais tranquilo, não precisa nem de colocar a blusa aqui, está bem tranquilo, né? Que maravilha! Que você tenha um feliz sábado, vocês que estão aqui, aqueles que estão em casa também. Que Deus abençoe grandemente a todos nós nesse dia, um dia de bênçãos, né? Eu queria pedir para o Rafael colocar ali um videozinho que é em relação à escola sabatina, né? Nós temos aí uma campanha chamada Maná, que é um incentivo para que todos tenham a sua lição, façam assinatura. Então, na União Central Brasileira, será no dia 12. Então, coloca por gentileza esse vídeo aí. Olá, tudo bem? Você conhece o Projeto Maná? Não? Então vem comigo que eu vou apresentar o Projeto Maná para você. O Projeto Maná
está baseado na experiência do povo de Israel no deserto, onde nessa situação foram alimentados com pequenas porções de pães diários por Deus. O pão representa a palavra de Deus, que está disponível para todos. Assim, a igreja deve fazer todo o esforço para alcançar o maior número de pessoas de todas as idades, com a lição da escola sabatina, e motivá-las no estudo diário da palavra de Deus. Saiba alguns passos necessários para que a sua igreja tenha êxito na realização do projeto. Passo 1. Estabelecer metas. A direção da escola sabatina, em parceria com os professores das unidades de ação, devem estabelecer uma meta de assinaturas da lição. Passo 2. Auxiliar alunos. Cada professor da escola sabatina deve reunir com sua classe a fim de conscientizar e auxiliar seus alunos sobre a aquisição da assinatura da lição. Passo 3. Economizar dinheiro. Cada aluno deve economizar o dinheiro suficiente para fazer sua assinatura e, quando surgir qualquer dúvida, procurar o seu professor. Dicas para fazer a assinatura. Assinatura pelo site. Você deve acessar o site pelo link projetomaná.cpb.com.br e preencher as quantidades de lições que deseja assinar. Clique no botão Finalizar compra e na página seguinte preencha o formulário com seus dados, não esquecendo de informar no campo descrito como igreja o nome do seu distrito e o nome de sua igreja. Assinatura por telefone. Você também pode fazer sua assinatura ligando para o número 0800 979 0606 e falar com um dos atendentes da CPB. É importante que, ao final da ligação, você não deixe de informar o seu distrito e o nome de sua igreja. Assinatura por WhatsApp. Caso queira uma opção ainda mais prática, você pode conversar pelo WhatsApp com o número 5515 98100 5073 e enviar uma mensagem com a palavra Maná, onde o atendente identificará sua intenção e fará seu pedido. Não esqueça de informar o seu distrito e o nome de sua igreja. É muito importante para o seu cadastro. Dia D. No dia 13 de setembro, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, teremos o dia D, onde o atendimento da CPB ficará exclusivo para os alunos da Escola Sabatina da União Central Brasileira. Neste dia, cada igreja irá organizar uma central do Maná, onde a direção da Escola Sabatina providenciará formulários de assinaturas, impressora, computador e o acesso à internet para que você possa realizar a sua assinatura. É importante lembrar que as crianças são uma das partes fundamentais desse projeto e os professores das classes infantis devem incentivar os pais de seus alunos e até mesmo as crianças a fazerem parte desse esforço coletivo. Prepare-se! O maior movimento de assinatura de lição do planeta já começou. Maná, cada dia, cada um, cada manhã. Amém? Que bom. Então tem várias opções aí, uma delas é guardar dinheiro. Você viu, professor? Tem que guardar dinheiro, tem que economizar, o WhatsApp, tudo fácil, tudo tranquilo aí, né? Então vamos programar para fazer a nossa assinatura, né? Eu já fiz a minha esses dias, porque começou a demorar esse negócio, eu já fiz, né? Mas aí dia 13, eu falei 12, é 13, né? 13 de setembro será o dia especial. Existe um material que está chegando aí, eu vou entregar para a direção e vai estar à disposição de vocês ali para fazer a assinatura. Quem está em casa também pode ter acesso aqui e buscar esses formulários, tá bom? Muito bem. Esse é o alimento básico aí, né, para a sobrevivência espiritual e não podemos ficar sem este alimento. Muito bem. Eu quero convidar vocês para abrir sua Bíblia aí, no Evangelho de São João, capítulo 11. Vamos aproveitar nosso tempo aqui, que é limitado. São João, capítulo 11, versículo
1 em diante. Eu vou ler o texto corrido aqui, depois vamos tirar algumas lições juntos aqui, né? São João capítulo 11. Antes da leitura, eu quero fazer uma oração, e antes da oração eu quero fazer um pedido de oração pelo irmão Jorge, lá da Igreja Jardim Alvorada. Ele precisa muito das nossas orações, possivelmente vocês o conheçam. Ele está fazendo um tratamento de radioterapia, está em Jaú, inclusive, essa semana. Ele viajou na quarta-feira e vai fazer as últimas 6 sessões lá. Muita dor, aquilo queima, né? Queimou, e aí colocaram um curativo, alguma coisa, mas o curativo saiu tudo, a pele saiu tudo, e está em carne viva, assim, e é terrível. Então, orem por ele. Já fez quimioterapia, agora está fazendo a radioterapia, ele precisa das nossas orações. Você está em casa, nós estamos aqui, separa um tempinho hoje para orar pelo nosso irmão Jorge, tá bom? Que Deus ajude ele nessa empreitada aí. Muito bem, vamos orar então, feche seus olhos. Querido Deus, esse é um momento muito especial, assim como a escola sabatina, a música, a oração e tudo que foi feito aqui. Queremos pedir que o Senhor ilumine nossa mente, nos ajude, para que ao ler, ao estudar a Tua Palavra, o Senhor impressione nosso coração e nos ajude a sair daqui com lições para a nossa vida e para termos esperança na volta de Jesus. Fique conosco agora, aceite a nossa adoração também neste culto, em nome de Jesus. Amém. Ok, então me acompanhe aí, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: São 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? E eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graça te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com as ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Muito bem, uma leitura rápida aqui, mas você conhece bem a história, é desnecessário nós demorarmos aqui na leitura. Apenas para relembrarmos aqui o texto. Eu gostaria de enfatizar alguns aspectos aqui desta história, porque é uma história diferenciada, é a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, em estado de decomposição, e Jesus o ressuscitou. A história aqui é muito clara, que Lázaro ficou doente, ele teve um problema de saúde. A Bíblia não relata que doença era, e o que aconteceu de fato com Lázaro. O fato é que a Bíblia diz que ele adoeceu. Eu fico imaginando na minha cabeça aqui, que o estado de saúde de Lázaro foi se agravando dia após dia. E as irmãs de Lázaro foram observando aquilo. E elas perceberam que Lázaro estava correndo o risco de morrer mesmo. E preocupadas com isso, elas contrataram um viajante, um carteiro, alguém que pudesse dar o recado, levar lá a notícia, um mensageiro, na época existia, e eles contrataram então este mensageiro e disseram o seguinte, olha, vá a Jesus e diga ali a ele que está enfermo aquele a quem amas. Esse foi o recado. E a família de Lázaro era uma família muito especial para Jesus, porque ele quando passava por aquela região, é a casa que ele gostava de ficar, né? Ele sentia bem ali na casa desses 3 irmãos órfãos. E é normal quando você se sente bem na casa de alguém, né? Que você vai lá e você se sente bem, você fica à vontade. Jesus sentia muito bem, era muito bem tratado ali. Ele era amigo da família. E então, as irmãs, tendo esta confiança,
essa convicção de que Jesus sendo chamado, ele viria para solucionar o seu problema, elas mandam esse recado e dizem, olha, a pessoa que você ama, o Lázaro está muito doente. E eu fico imaginando aqui que o mensageiro deve ter, assim, falado a verdade, disse, olha, ele está muito mal e se o senhor não for lá com urgência, Lázaro vai morrer. Por favor, atenda lá ao pedido das irmãs de Marta e Maria. E aí, o mensageiro foi surpreendido com uma resposta, no mínimo, estranha. Se você observar aí no versículo 4, e ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Mas se ele está tão mal assim, como que eu vou agora voltar para lá, como mensageiro, contratado pela família, para dizer que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, sendo que o homem está muito mal lá? Que explicação eu vou? E eu fico pensando aqui, isso é imaginação minha, não está escrito aqui, né? Que de repente esse mensageiro questionou Jesus, né? Mas Senhor, por favor, é um pedido da família, o homem está mal, nós não estamos brincando, a situação lá é grave, o senhor precisa de ir lá. Não, vá lá e dê o recado. Apenas diz o seguinte, a doença, a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E fazer o quê? Ele volta e eu fico imaginando como que deve ter sido a reação das irmãs. Mas deixa eu parar aqui, porque dessa história eu quero tirar 3 lições. Essa é a primeira. A Bíblia diz aqui que Jesus manda esse recado e com certeza as irmãs que estavam lá e que recebeu este recado, não deve ter entendido nada. Porque o mensageiro volta e ele chega lá, eu fico imaginando as irmãs ali preocupadas, né? Com aquela situação, e ansiosas, Lázaro muito mal, elas olhando pela janela, de repente, avista lá o mensageiro vindo, elas saem correndo ao encontro, deve ter feito a primeira pergunta, e Jesus, cadê? Virá, está vindo, como funciona? E o mensageiro deve ter ficado muito mal, para poder explicar, e ele deu o recado, e as irmãs devem ter ficado muito decepcionadas, porque Jesus era amigo da família, elas tinham convicção de que Jesus viria, e a resposta é, a enfermidade de Lázaro não é para a morte. E eu imagino aqui na minha cabeça, que ela deve ter chamado o mensageiro, mas como que Jesus pode dar uma resposta? Me acompanha aqui, olha o estado que está de saúde, o nosso irmão Lázaro. Fico pensando eu aqui, imaginação minha, né? Quando eles entraram no quarto para mostrar para o mensageiro, Lázaro estava acabando de morrer, ó. E como que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, se eu estou acabando de assistir o meu irmão morrer? Como entender isto? Como compreender isto? Então, a primeira lição aqui é que, nesta vida, nem tudo nós conseguimos entender. Como que um pai de família vai entender alguém chegar para ele e dizer o seguinte, olha, a sua demissão dessa semana na empresa não é para você passar dificuldade, é para a glória de Deus. Ó. Se ele tem compromisso, tem filho para dar de comer, como que ele vai entender isto, né? Como que uma pessoa que foi abusada por pessoas que deviam amá-lo, como que vai entender? Não, isso aí é para a glória de Deus. Como que vai entender uma coisa dessa? Como que um homem ou uma mulher vai entender? Não, a traição que o teu marido lhe traiu, ou a tua mulher lhe traiu, não é para a sua tristeza, é para a glória de Deus. Como que você vai? Você fica revoltado. E eu fico imaginando que é exatamente esse sentimento dessas irmãs. Elas ficaram revoltadas. É o meu pensamento, né? Deve ter ficado revoltadas. Como pode? Se meu irmão está acabando de morrer e a notícia que Jesus manda, o nosso amigo, aquele que a gente podia contar. É mais ou menos assim, sabe aquela pessoa, aquele amigo que você sabe que pode contar, e o dia que você pede alguma coisa, a pessoa vira as costas para você e você fica completamente decepcionado. Mais ou menos isso. E aí, como que alguém vai poder entender? Entra no consultório médico e o médico diz assim, olha, não tem boa notícia para você. Tudo indica que você está em uma situação muito complicada, com a doença de fase terminal. Nós vamos fazer tudo o que pode por você, mas
como médico, nós não temos o que fazer. Como que a pessoa sai ali do consultório, sem rumo, e chega, encontra alguém e fala, não, fica tranquilo, a sua enfermidade, a doença que o médico falou, não é para a morte, é para a glória de Deus? Como que você vai entender isto? Então não é fácil você ter a compreensão de uma situação fora do seu controle e alguém dar uma notícia dessa. No ano de 1989, nós somos em 6 irmãos na família. Eu sou o terceiro filho. O Davi, o Geraldo, depois eu. O Geraldo tinha 16 anos. Um jovem inteligente, da família dos 6 filhos. Em casa, todo mundo é introvertido, não é de muita conversa. Eu sou o que mais falo em casa e também não sou de muita conversa. Mas eu tenho um dos meus irmãos, o Mauro, que você chega lá e você conversa com ele, e para você tirar ali meia dúzia de conversa com ele é muito difícil. Ele te responde, fica ali perto de você e tal, mas não tem muito o que fazer, né? Tem muito o que fazer. Mas o Geraldo era uma daquelas pessoas diferenciadas, muito alegre, cativante, entusiasta, criança, jovem, idoso, todo mundo gostava dele. Ele, com 16 anos, ele cantava, ele pregava, ele construía o violão dele para poder tocar. Ele era, assim, superdotado. Toda a inteligência da família foi para ele. Um negão bonito e tudo. O da beleza foi para ele também. Essas coisas assim. A bicicleta dele, ele andava só com uma roda. E tal. Sanguíneo, doido, esse era ele. E um dia, o meu irmão mais velho disse, olha, eu vou para casa, a gente morava numa fazenda, fomos criados numa fazenda, e vamos para casa, e 7 quilômetros da cidade, estou com fome, não vou ficar para o JA hoje. Não, fica aqui, coisa e tal, pouco nós já vamos, não, eu vou embora. Então me empresta a tua Bíblia. E deixou a Bíblia com ele, e terminou o JA, ele foi embora. E quando ele estava indo embora, numa descida, um outro maluco também, com a Kombi, de menor, bêbado, faz uma ultrapassagem errada e pega ele. De frente, em alta velocidade, arrebentou todo ele, chegou no hospital, logo em seguida morreu. Com 16 anos, um rapaz inteligente, com tudo pela frente, a pergunta é a seguinte: quando eu chego lá, está lá o caixão e alguém chegasse e dissesse para mim assim, não, fica tranquilo, o acidente do teu irmão não é para a morte, é para a glória de Deus. Como que eu vou entender um negócio desse se o meu irmão está morto? Esse era o sentimento dessas irmãs. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto vivemos neste mundo, você não precisa entender tudo. Eu também não entendo tudo. Mas eu preciso de aceitar. Às vezes eu aceito e não entendo, entendo e não aceito. Mas eu preciso de, mesmo assim, na minha jornada cristã, apesar de não entender todas as coisas, eu preciso de acreditar que Deus mesmo assim está na direção da nossa vida. Está cuidando de todas as coisas. Mas não é fácil. Dizer, teoricamente, é legal, mas na prática, no momento da vivência da história, é muito difícil, é muito duro. Mas o fato é que nós não temos o conhecimento. Nós estamos tratando de adorar e de crer num Deus que é onisciente e conhece todas as coisas. Ele sabe exatamente o que é melhor. E talvez Deus permitiu isso na vida do meu irmão, porque Ele sabia que de repente para frente poderia ter algumas complicações ou algumas coisas. Eu não sei, o fato é que eu não sei. Eu não consigo entender, mas eu preciso de aceitar e acreditar que mesmo nessas circunstâncias, Deus está cuidando de nós, nos abençoando. Então essa é a primeira lição. A segunda lição, quando as mulheres estão lá, cuida do sepultamento de Jesus, do irmão, ali das coisas, tudo, né? Era um pouco mais demorado naquela época. O pessoal foi, sepultaram,
E ainda a Bíblia diz que os judeus, porque era um costume, era uma cultura, deles ter um período com a família, dando suporte e tudo, e eles estavam lá. A Bíblia diz que Jesus, então, depois de 4 dias, ele chega no lugar. Aí ele chega lá. E a Bíblia diz que Maria, no versículo 21, primeiro, Maria viu Jesus. Dá a entender que Marta não viu, ou ela estava tão decepcionada que ela não queria nem conversa com Jesus. Eu não sei. O fato está aqui, diz que Maria foi primeiro, teve um encontro com Jesus. E a primeira coisa que ela fez ao chegar lá, disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Com certeza, tremendamente decepcionada. Isso que está registrado aqui. Possivelmente ela pode ter falado outras coisas. Puxa vida, no momento que eu precisei do Senhor, achei que o Senhor era nosso amigo, olha o que aconteceu, e Lázaro já está sepultado, o que você vem fazer aqui agora? Agora não adianta mais, não é assim ser humano? Agora não adianta mais, agora não precisa mais. Mais ou menos isso? Não sei. A Bíblia diz que simplesmente ela fez essa cobrança: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sabe o que é mais ou menos isso? A segunda lição aqui é que nós, seres humanos, nós temos uma tendência de criar fórmulas e maneiras na nossa cabeça que Deus deve resolver os nossos problemas. E a única fórmula que tinha na cabeça de Maria, e se você for no versículo 32, quando Maria chegou, depois ela foi, Jesus mandou chamar, e ela disse também lá: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Para ela, a única solução era a presença de Jesus lá, para ele curá-lo. Só isso, nada mais. Isso que estava na cabeça dela. Mas quando você vai no versículo 37, mas alguns objetaram, dos judeus, né? Não podia ele que abrir os olhos do cego fazer com que esse também não morresse? Indignação dos judeus. Porque eles tinham visto Jesus, possivelmente ver ele fazer um montão de milagres. E por que agora para o seu amigo Jesus não fez? Esse era o questionamento. E a única fórmula que tinha na cabeça humana é: Jesus devia estar aqui. Mas Deus tem 1000 maneiras de resolver as nossas questões, os nossos problemas. Na verdade, Deus não precisa de ajuda humana, mas nós sempre tentamos ajudar a Deus, dar uma forcinha para Deus. Deus não precisa de força nenhuma humana. O que Deus precisa é de homens e mulheres, de jovens e crianças, que creiam nele, na sua direção, no cuidado da sua vida, independente das circunstâncias e da maneira que Deus escolhe para nos ajudar a resolver as nossas questões. Este é o fato. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, mas nós precisamos de acreditar que Deus, do seu jeito, no seu tempo, Ele resolve as coisas. E da melhor maneira. Às vezes nós achamos que aquilo que nós pensamos, porque nós sempre temos jeito, né, para as coisas, nós lutamos e achamos, olha, deve ser assim, e deve ser daquele jeito e tudo, né? O fato é que essa lição aqui demonstra de que nós, como seres humanos, precisamos, mais do que nunca, acreditar que Deus, Ele está no céu, como diz o salmista, de olhos abertos, olhando para nós. Ele conhece a minha realidade, Ele conhece a sua realidade, Ele conhece a sua história, Ele conhece os seus dilemas, as suas dúvidas, as suas tentações. Ele sabe exatamente o momento que Ele deve atender o pedido da sua oração. E às vezes oramos e parece que Deus não ouve a nossa oração. Parece que você ora e você sonha em uma melhoria e parece que o negócio piora. Mas eu preciso de saber de que existe um Deus grandioso que Ele está disposto a nos ajudar, a nos abençoar. E então, o texto bíblico diz que as irmãs, com toda a sua decepção, teve uma conversa com Jesus, longa aqui, que não dá tempo de nós entrarmos nos detalhes. Jesus disse: não, eu posso ressuscitar Lázaro. Ela diz: não, eu sei, eu acredito, no último dia. É aí que você vê aqui
a percepção e o conhecimento que elas tinham a respeito das Escrituras, porque elas sabiam que nós morremos e depois, então, na volta de Jesus, no último dia, nós podemos ser ressuscitados, aqueles que creem em Cristo como Messias. Elas tinham conhecimento disso, elas sabiam, e elas declararam isso. E ele disse, não, mas vocês não estão entendendo, eu sou a ressurreição e a vida, eu posso resolver esse problema. Elas não conseguiram entender isso, e chateadas que estavam, né? Então, aparece lá a terceira lição, no versículo 39, diz ali assim, então, aí Jesus chega lá, né? Ordenou, tirai a pedra. Ele faz ali uma oração e diz assim, tirai a pedra, disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Em outras palavras, Senhor, chega, já sofremos demais, deixa isso quieto, deixa para lá, vamos seguir a vida agora, tudo certo, eu tenho confiança, no último dia ele será ressuscitado e pronto. Então, aqui vem a terceira lição. Ela disse assim, já cheira mal. E sabe que, às vezes, os nossos obstáculos, as tentações, as lutas, às vezes dentro da nossa casa, da nossa família, esses às vezes são os nossos dilemas, parece que já cheira mal, e não há solução, e a gente ora, e ora, e ora, parece que Jesus está demorando para passar na nossa casa, parece que as coisas não se encaminham, e ela disse assim, já está cheirando mal. Então, deixa eu falar uma coisa para mim e para vocês hoje de manhã. O Deus que nós adoramos, o Cristo que nós confiamos, Ele é tão bom, tão misericordioso, tão bondoso, que Ele é capaz de pegar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos incomoda, que nos entristece, que nos traz desânimo, angústia. Ele é capaz de pegar tudo isto e transformar numa bênção. Amém? Essa é a capacidade do Deus que nós acreditamos. Mas Deus não precisa de gente para dar uma ajuda, como eu já mencionei aqui. Oh, faça isso, faça aquilo porque eu sou inteligente. Não, Deus precisa de homens e mulheres e crianças e jovens que acreditem nele, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando alguém entra no consultório médico e sai de lá sabendo que está totalmente desencanado dos médicos, e ele tem essa confiança, está triste, está chateado, está com medo, é ser humano, mas ele tem a capacidade de solenemente, de forma solene, dizer o seguinte, eu confio que mesmo que eu morrer, eu sei que Deus está na direção e Ele me ama. Isso não é fácil, na prática é duro, é complicado, e às vezes a gente chora, se incomoda, mas o fato é que Maria e Marta, elas tinham a perspectiva só no último dia. E de fato isso é interessante, porque o Deus que nós acreditamos não é um Deus simplesmente de agora, é um Deus do futuro. Ele conhece toda a jornada. Eu não conheço, eu só conheço muito mal um momento agora e algumas coisas do passado. Mas Deus conhece o futuro, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe coordenar essas coisas. Então, talvez você pode estar pensando assim, pastor, é que você não conhece a minha realidade, a minha experiência, a minha vida. Jesus, de fato, está demorando demais para chegar na minha casa. Já cheira mal faz tanto tempo, não consigo solução para essa questão. Mas Ele é bondoso, Ele é grandioso, Ele é poderoso. Ele é capaz de fazer uma reciclagem na minha vida, na sua vida, e transformar todas essas coisas ruins que nos atrapalham, que nos traz tristeza, e transformar numa bênção. Mas quando? Quando eu me entrego, quando eu confio, quando eu aceito, mesmo não entendendo, mas eu aceito, que algo de bom pode estar por trás disso, e que às vezes nós desconhecemos. E foi exatamente aqui, Marta e Maria desconheciam os propósitos de Deus, e muitas vezes eu desconheço os propósitos de Deus, na minha vida, na vida da minha família. E às vezes reclamamos, às vezes nós deixamos de confiar em Deus, duvidamos de Deus, simplesmente porque alguma coisa dá errado e a gente entende que poderia ser diferente. Mas olha para você ver, no versículo
45. Olha o que diz lá. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, a ressurreição ali do Lázaro, né? Creram nele. Olha aí. Quando Jesus disse lá no início para Marta e Maria, talvez Marta e Maria nunca entenderam isso, nós estamos entendendo hoje, mas talvez no início, quando ele diz assim, ó, a morte de Lázaro não é, a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus, elas não entendiam aquilo. Mas ele tinha um propósito, como um Deus que dirige a história, que dirige a minha vida, que dirige a sua. E o que ele fez? Além de ressuscitar e resolver o problema dela, de imediato, que ele pode, quando ele entende que deve, nem sempre ele resolve, e aí é que está o bonito da maturidade espiritual e do cristão, que vive nesse mundo de mal e de pecado, que nem sempre Deus resolve as coisas de forma imediata, mas ela sabia de fato que Jesus podia resolver. E o interessante que quando Jesus diz lá, a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus, o que ele faz? Além de ressuscitar, aquele ato ali, dele permitir a morte de Lázaro e demorar 4 dias para chegar ali, estar Lázaro em estado de decomposição, cheirando mal, era para comprovar que Lázaro realmente estava morto. Sabe por quê? Sabe qual era a fama entre os fariseus e todos os zeus que existiam na época do Novo Testamento? Era o seguinte: Jesus é um charlatão. Então ele anda por aí, se fazendo, as pessoas, os seus discípulos ajudando, ele tem aí uma equipe, né? Tem uma quadrilha que anda do lado dele aí, fingindo que estão mortos, fingindo que estão doentes, e Jesus está famoso. Isso é o que rolava entre os judeus e todos os zeus da época lá. Isso que tinha na cabeça deles. Então, quando eles viram Lázaro morto, cheirar mal, sepultarem Lázaro, quando eles abriram a pedra ali, saiu aquele cheiro terrível, tomando conta de todo mundo, e eles entenderam, Lázaro realmente estava morto. E Jesus manda Lázaro sair, e Lázaro sai de lá, aí eles entenderam, Jesus não é um charlatão. Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo vivo, e a Bíblia diz aqui, eles creram nele, aceitaram como o Messias, porque até então não aceitavam. Aceitavam ele como um bom filósofo, como um bom político, como um homem inteligente, um bom pregador, que falava bem, e um monte de coisa que eles gostavam de Jesus, mas não como Messias. Mas aqui agora, pela circunstância da história, conduzida por Jesus de Lázaro, eles passaram a acreditar que Jesus era o Messias. Mas as irmãs talvez nunca ficaram sabendo disso. Nunca perceberam isso. A Bíblia diz que os judeus... Eu fico imaginando quantas pessoas foram salvas simplesmente por uma estratégia divina de permitir que Lázaro morresse, para que eles sentissem o cheiro mal da decomposição de Lázaro, para acreditar que Jesus era o Messias. Talvez na eternidade, Lázaro e as irmãs vão entender isso. Eu queria terminar, porque meu tempo já acabou, dizendo o seguinte, para mim e para você. Há muitas coisas nessa vida que nós não vamos entender nessa terra. E eu devo aceitar, avançar a minha caminhada cristã, adorando a Deus, independente da circunstância. E isso é verdadeira adoração. E lá na eternidade, quando Jesus voltar, durante o milênio e durante a eternidade, você e eu teremos a oportunidade de perguntar para Jesus o porquê de algumas coisas. E eu quero ter o privilégio de primeiro abraçar Jesus e depois dizer para ele assim, o que aconteceu? Quais eram os seus propósitos? Eu quero ouvir dele. O que aconteceu? Por que o Senhor permitiu aquilo lá? E você vai ter a oportunidade. Mas o fato de tudo, que eu quero terminar com este apelo. Ao você sair daqui hoje, vocês que estão em casa, às vezes eu esqueço da câmera aqui, né? Vocês que estão em casa, eu queria dizer para vocês, da mesma forma, ao desligar aí o seu aparelho, eu gostaria que você dissesse assim para Deus, Senhor Deus, me ajude a acreditar em Jesus, no seu sacrifício, no seu plano, na sua direção na minha vida, independente das circunstâncias, independente da maneira ou dos métodos que Deus escolhe para dirigir a minha vida em particular.
Me ajude. Me ajude a ser um adorador verdadeiro, independente das circunstâncias. Se está bom, se está ruim, se tem isso, não importa. Eu vou te adorar, eu vou te servir, eu vou acreditar, eu vou aceitar, embora às vezes muitas coisas não consigo entender. Mas pela graça de Deus, um dia todos nós estaremos lá na salvação em Jesus Cristo, e lá muitas coisas você poderá compreender, você poderá conversar. Mas o importante hoje, que eu quero que você saia daqui, eu também, com essa decisão: Senhor, custa o que custar. Não importa a maneira como as coisas estão sendo direcionadas, eu quero permanecer fiel nos teus caminhos. Eu quero ser um adorador, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, que crê na sua direção da minha vida, independente das circunstâncias, e independente da forma que o Senhor escolhe para cuidar de mim aqui nessa terra. Que Deus te abençoe grandemente, a sua decisão e a minha decisão também. Nós vamos cantar juntos agora 382, Rafael, por gentileza. Não ando só. É uma oração. Então, ao tocar ali, você fica em pé, você em casa também, cante, louve a Deus, e no final eu quero terminar com uma oração, colocando a sua decisão nas mãos de Deus.
Obrigado, Senhor, porque nós confiamos que temos um Cristo, um Jesus, um Messias, que é o nosso amigo. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de acreditar no Senhor como nosso Salvador, como aquele que cuida de nós, como aquele que dirige a nossa vida. Mesmo quando nós não entendemos as circunstâncias, as coisas que acontecem, mesmo que nós desconhecemos os seus propósitos, mas, Senhor, me ajude, nos ajude, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, a acreditar no Senhor de forma incondicional, independente das coisas que estão acontecendo ou deixam de acontecer, independente da maneira que o Senhor escolhe para cuidar e dirigir a nossa vida. Ajude-nos a aceitar muitas vezes algumas coisas e confiar nas suas promessas e confiar nas suas bênçãos. Senhor Deus, nos ajude, nos dê fé, confiança e ânimo para acreditar que um dia o Senhor voltará e devolverá os nossos queridos e fará nos entender muitas coisas que nós não entendemos hoje. Eu coloco a minha decisão, a decisão daqueles que estão aqui de forma presencial e aqueles que estão em casa nas tuas mãos, confiando nas tuas promessas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um bom sábado, um bom restante de sábado para vocês. Aproveite esse sábado bonito aí, que Deus abençoe a todos. E até amanhã, se Deus quiser. Eu acho que, se não me engano, eu estou na escala amanhã de novo, né? Vocês vão aguentar eu de novo aqui amanhã, tá bom? Deus abençoe vocês.